De encontros assustadores nas estradas a rituais sinistros flagrados por câmeras de painel. As imagens que você está prestes a ver vão te deixar de queixo caído. Um simples desvio na rota pode te levar a cenas que ninguém deveria testemunhar. E quando você menos espera, e ele está bem atrás de você. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta quando, de repente, os faróis iluminaram algo bizarro, um palhaço parado bem no meio da pista e segurando uma barra de metal. Antes que pudessem reagir, ele avançou na direção do carro. O motorista, em pânico, pisou fundo no acelerador, tentando desviar. Mas não foi rápido o suficiente. O palhaço conseguiu acertar o veículo com um golpe certeiro. Eles fugiram sem nem olhar para trás. Mas a grande pergunta continua: quem estava por trás daquela máscara? Um simples brincalhão, ou algo muito pior? Ou talvez, e algo muito mais perigoso. Algo que fez com que eles nunca tivessem coragem de voltar para descobrir a verdade. E falando em figuras misteriosas, Julian Cortez riu do irmão mais novo. Um palhaço vagando pelo complexo de apartamentos? Impossível. Mas a curiosidade falou mais alto. Decidido a provar que tudo não passava de imaginação, ele pegou as chaves e foi verificar. Mas assim que se aproximaram da saída do estacionamento, os faróis iluminaram algo aterrorizante. Sob a luz fraca de um poste, uma figura vestida de palhaço os observava, e imóvel. De repente, ele começou a andar na direção do carro. Passos lentos. Determinados. O irmão de Julia entrou em pânico. "Vai embora agora!" gritou. Mesmo depois de chegarem em casa, o medo permaneceu. A sensação de que alguém ou algo já ainda estava por perto simplesmente não ia embora. Ele está ali. Observando. Palhaço versus polícia. Dirigir tarde da noite por uma estrada de terra deserta já é assustador o suficiente, mas adicione um palhaço à cena e a situação se transforma em um verdadeiro pesadelo. Os homens no carro começaram a gravar assim que avistaram a figura bizarra se aproximando. Eles gritaram, tentando afastá-lo. Mas, em vez de recuar, o palhaço saiu da estrada e desapareceu no campo escuro. Segundos depois, ele voltou. Mas dessa vez, segurando algo. Uma motosserra. O silêncio foi quebrado pelo rugido ensurdecedor do motor. O pânico tomou conta. O motorista acelerou, tentando escapar a todo custo. Ninguém quis esperar para descobrir o que aconteceria se ficassem ali por mais um segundo. E você, o que faria nessa situação? Dirigir à noite já é perturbador o suficiente, mas para esse grupo, a estrada deserta reservava algo ainda mais estranho. Do nada, um palhaço surgiu na frente do carro, bloqueando o caminho. Qualquer um entraria em pânico. Gritaria. Tentaria fugir. Mas não eles. O grupo permaneceu impassível, sem demonstrar qualquer reação. Apenas observavam. O palhaço hesitou. Esperava medo, mas não encontrou nada. E então, percebeu seu erro. Ele havia escolhido as vítimas erradas. Sem dizer uma palavra, o palhaço se virou e fugiu, desaparecendo na escuridão. Dessa vez, quem tentou assustar foi o único a sair aterrorizado. Atividade incomum ou algo além disso? Outro caso bizarro aconteceu com um turista a caminho do Texas. Enquanto dirigia por uma estrada isolada, ele avistou uma figura estranha, um homem de máscara de palhaço, cavando no meio do asfalto. E quando percebeu que estava sendo observado, ele começou a se mover de um jeito impossível. O homem mascarado começou a se mover de forma exagerada, quase não humana, e então, sem aviso, desapareceu na floresta. O que ele estava fazendo ali? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa era clara, aquilo não parecia ser obra de uma única pessoa. O motorista não quis arriscar. Parar não era uma opção. Ele pisou fundo no acelerador e deixou aquela cena perturbadora para trás. Um grupo de amigos voltava para casa tarde da noite quando decidiu pegar um atalho pela floresta. A estrada era silenciosa, vazia, ou pelo menos, era o que parecia.
No meio do caminho, algo fez o sangue deles. Um grupo de figuras estava parado à beira da estrada. Vestiam longas túnicas marrons e máscaras brancas, sem expressões. Seus rostos estavam completamente ocultos. Mas o mais assustador? Eles não se moveram. Nem reagiram. Apenas ficaram ali, observando. Intrigados, e talvez um pouco imprudentes, e os amigos estacionaram o carro em silêncio e voltaram para espiar de longe. Foi quando viram algo ainda mais estranho. As figuras agora estavam reunidas ao redor de uma fogueira, cantando. Mas o que exatamente era aquele ritual? Ninguém quis ficar tempo suficiente para descobrir. As vozes entoavam palavras estranhas. Não havia mais dúvidas, aquilo era algum tipo de ritual. O medo tomou conta. Sem pensar duas vezes, os amigos correram de volta para o carro. Mas o que exatamente eles testemunharam naquela noite? Algumas perguntas, talvez seja melhor não ter respostas. E tem mais. Um explorador dirigia por uma estrada deserta no Peru, rumo a uma cidade abandonada. A paisagem ao redor era silenciosa, isolada, mas então, algo incomum chamou sua atenção. Na distância, caminhando calmamente pelo acostamento, havia uma figura estranha. Um palhaço. Ele ia na mesma direção do explorador, parecendo um viajante solitário. Talvez fosse só um homem precisando de ajuda. O explorador considerou parar e oferecer uma carona. Mas antes que pudesse decidir, o palhaço parou abruptamente. E sem aviso, virou-se e começou a caminhar em sua direção. O explorador ignorou a figura estranha e continuou dirigindo. Mas foi então que algo ainda mais bizarro aconteceu. Do nada, o palhaço surgiu correndo dos campos abertos, indo direto para o carro. Sem perder um segundo, ele pisou fundo no acelerador e disparou dali o mais rápido possível. O que foi aquilo? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, encontrar algo assim no meio do nada, antes mesmo de chegar a uma cidade abandonada, faria qualquer um repensar sua viagem. Meu Deus! Agora, prepare-se para algo ainda mais assustador. O que eu faço? O que eu faço? Era isso que ecoava na cabeça de um grupo de amigos enquanto dirigiam para a floresta para uma simples viagem de acampamento. Mas o que aconteceu a seguir foi tudo menos simples. Do nada, um palhaço emergiu das árvores, bloqueando a estrada. Ele segurava um pedaço de pau e não parecia nada amigável. Antes que pudessem reagir, ele começou a golpear o carro com força. A tensão aumentava a cada segundo. Sem outra opção, o motorista acelerou lentamente, tentando sair dali sem provocar ainda mais aquele estranho. Mas, será que ele os deixaria ir embora tão fácil assim? O palhaço não demonstrou piedade. Ele continuou perseguindo o carro, determinado a alcançá-los. Felizmente, dessa vez, o grupo conseguiu escapar. E ninguém quis esperar para descobrir o que realmente estava por trás daquele comportamento bizarro. Não foi a única história aterrorizante da noite. O palhaço da estrada. Um motorista dirigia tranquilamente tarde da noite quando, de repente, seus faróis iluminaram algo estranho. Bem no meio da pista, parado, estava um palhaço mascarado. Nas mãos, ele segurava uma placa com os dizeres: "Abraços grátis". Mas nada naquela cena parecia acolhedor. O motorista reduziu a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que o palhaço começou a se mover. Passo a passo, se aproximando do carro. Algo estava definitivamente errado. Sem esperar para descobrir o que aconteceria a seguir, o motorista rapidamente engatou a marcha ré e saiu em disparada. O que quer que fosse aquela coisa, estava longe de ser um simples brincalhão. Um encontro, nada normal. Tarde da noite, um homem seguia a viagem quando, de repente, seu carro quebrou no meio da estrada. Enquanto tentava entender o que fazer, algo inesperado aconteceu. Das sombras da floresta, uma figura mascarada surgiu. Um palhaço. Ele caminhava lentamente em direção ao carro. Qualquer um teria surtado. Qualquer um teria trancado as portas e rezado para aquilo ser um delírio. Mas esse cara era diferente.
Sem hesitação, ele pegou um pedaço de pau que sempre mantinha no carro, abriu a porta e encarou o palhaço de frente. A figura parou. Claramente, não era essa a reação que esperava. Segundos depois, sem dizer nada, o palhaço deu meia volta e desapareceu na floresta. Dessa vez, parece que ele escolheu a vítima errada. Mas e se fosse outra pessoa ali? Na colina, algo incomum chamou a atenção. Um grupo de pessoas estava em um círculo, todos vestidos de branco. No centro, duas figuras se destacavam, uma vestida de azul e a outra de rosa. Parecia que eram uma criança e uma menina, forçadas a se juntar a esse estranho ritual. O caminhante observou de longe, sem entender o que estava acontecendo. Não havia cânticos altos, nem movimentos repentinos, apenas um silêncio pesado e perturbador no ar. Era como um ritual ou uma reunião secreta. Desconfortável com a situação, o caminhante decidiu recuar. Lentamente, ele se afastou, deixando o mistério envolto em sombras. Mas o que exatamente estava acontecendo ali? As câmeras do painel do carro capturaram o momento exato em que a emboscada aconteceu. Na rodovia deserta, vários indivíduos haviam se posicionado estrategicamente, colocando galhos de árvores na estrada e forçando os veículos a parar. Quando o caminhão começou a diminuir a velocidade, os atacantes pularam o guarda-corpo e começaram a atirar pedras, paus e até blocos de concreto no veículo. O motorista, em pânico, temendo pela sua vida, conseguiu empurrar o veículo através do bloqueio da estrada, mas não sem sofrer ferimentos causados pelos vidros quebrados. Às vezes, o maior perigo na estrada não é um acidente. É o que se esconde nas sombras. Durante uma patrulha noturna, o que deveria ser uma simples ronda tomou um rumo totalmente inesperado. Dois policiais se depararam com duas figuras mascaradas, vestidas de maneira estranha e perturbadora. As câmeras de painel flagraram o momento exato em que os palhaços se aproximavam lentamente do veículo. Os trajes bizarros e o comportamento inquietante tornavam a cena ainda mais macabra. Instintivamente, o policial ordenou que parassem, completamente inseguros sobre suas intenções. O vídeo, logo compartilhado online, dividiu opiniões. Alguns acreditaram que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Outros, porém, temiam que algo muito mais sombrio estivesse por trás daquela cena. O que quer que fosse, o plano foi rapidamente interrompido quando a polícia interveio. O atalho que deu errado. Um homem decidiu pegar um atalho por um beco escuro, mas logo se arrependeu de sua escolha. Do outro lado, um grupo de pessoas vestidas de vermelho caminhava em perfeita harmonia. Cada uma segurava uma vela acesa, a luz tremeluzindo nas sombras. Seus rostos estavam ocultos sob capuzes, e o único som era o de seus passos, completamente sincronizados, ecoando no silêncio da noite. O homem parou, indeciso, sem saber se deveria continuar ou voltar. Antes que pudesse tomar uma decisão, uma das figuras virou lentamente a cabeça, encarando-o. Nenhuma palavra foi dita, mas a mensagem era clara: ele não pertencia àquele lugar. Tomado pelo medo, ele recuou rapidamente e saiu correndo, sem olhar para trás. Quem eram aquelas pessoas? E o que queriam? O ritual misterioso. O que exatamente aquele grupo estava fazendo nunca foi descoberto, mas uma coisa era certa: ele nunca mais voltou a andar por aquele caminho. Uma surpresa inesperada. Na Indonésia, um grupo de youtubers decidiu testar seu novo drone em uma área remota de montanha, longe de qualquer trilha conhecida. Enquanto exploravam a paisagem através das imagens aéreas, o drone capturou algo aterrador. Abaixo, no chão, um enorme pentagrama estava desenhado com precisão. No centro, uma pessoa estava parada, imóvel. Ao redor dela, 3 figuras vestidas de branco completavam o círculo, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. A cena, surreal e macabra, parecia saída de um filme de terror. Chocados e perplexos com o que haviam filmado, os youtubers não sabiam o que pensar. A busca pela verdade. Um homem, obcecado por estudar rituais satânicos, decidiu se infiltrar em um desses cultos. Ele se disfarçou, vestindo as mesmas roupas do grupo, e escondeu uma pequena câmera em seu corpo.
Seus amigos assistiam à transmissão ao vivo, ansiosos e nervosos, enquanto ele caminhava entre as figuras encapuzadas que cantavam ao redor de tochas, iluminando o cenário de forma fantasmagórica. Ele se movia com cuidado, tentando passar despercebido, sem chamar atenção. Mas então, algo inesperado aconteceu. A câmera falhou. A tela ficou preta. Seus amigos, em pânico, tentaram contato, mas ele nunca respondeu. Horas se passaram, depois, dias e as semanas se arrastaram, sem qualquer sinal de vida. Nunca mais o viram. As autoridades não encontraram nenhum vestígio dele ou do culto ao qual ele havia se infiltrado. O segredo de seu destino permaneceu oculto. Ninguém sabe o que aconteceu, mas naquela noite ele se perdeu na escuridão, e nunca mais retornou. Mistério envolvendo o CERN. Um vídeo estranho e perturbador surgiu de dentro do CERN, capturado à noite perto da famosa estátua de Shiva. A filmagem mostrava figuras encapuzadas, vestidas de preto, reunidas em círculo. No centro, uma mulher de branco estava sendo cercada, enquanto parecia realizar um ritual sombrio. A cena tomou um rumo ainda mais macabro quando uma das figuras se aproximou e, sem hesitar, esfaqueou a mulher no centro do ritual. O filme foi interrompido, mas a pessoa que estava filmando, assustada, imediatamente começou a correr, deixando a filmagem inacabada. Mostrar mais, ele terminou abruptamente, deixando uma sensação de inquietação no ar. O CERN se apressou em afirmar que tudo não passava de uma brincadeira entre funcionários e visitantes, mas muitos não estavam convencidos dessa explicação. A dúvida pairava no ar: seria essa realmente uma farsa, ou algo muito mais sinistro estava acontecendo nas sombras do laboratório?